Olá, atiradores, bem-vindos ao ChumboCast, o seu podcast de tiro de pressão. E hoje, no episódio número 55, vamos falar que din-din não é capim e muito menos chumbinho para arma de pressão. Olá, pessoal, tudo bem? Ivanilda aqui com vocês. Esse é um assunto que afeta todo mundo aqui. Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui é o Leonardo do canal Shooter. E, pessoal, o Charles, dessa vez, ele propôs o tema antes pra gente e eu fiquei bem empolgado para falar sobre isso, pessoal. Então, tô animadíssimo aqui para tocar esse assunto com vocês. Olá, amigos do tiro de pressão. Vamos lá. Dinheiro no bolso ou chumbo no alvo? O que será? Gostei, Rondon. Ficou legal essa aí, interessante, é uma rima legal. Mas vamos lá, gente. Hoje o assunto é algo desagradável, mas necessário da gente falar. Que é a questão que está todo mundo hoje no Brasil, tirando quem tem dinheiro de sobra, mas quem é classe média para baixo está sentindo, que é escassez de dinheiro, aumento de preços, perda do poder de compra do dinheiro que você tem na mão. E isso afeta o tiro de pressão, porque tiro de pressão é entretenimento, tiro de pressão é diversão. E você sabe que em épocas de crise a primeira coisa que é cortada é o entretenimento. Ou se corta de vez, ou se pega opções mais baratas, enfim. E hoje a gente vai falar, então, de três vertentes. Por que a gente está tocando esse assunto? Porque é flagrante isso. A gente tem notado isso por conversas com outros atiradores, em algum grupo de WhatsApp ou Facebook que a gente participa, nas lives. Então a gente tem essa percepção, a gente tem notado isso, e é algo que precisa ser abordado, até por quem está vivendo esse drama, ter um norte e saber mais ou menos quais as opções que a pessoa tem para tomar nesse momento. Então, vamos abordar três vertentes aí do que está acontecendo atualmente. Então, eu vou passar cada uma das três e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. A primeira vertente não tem nem tanto a ver com dinheiro, mas tem a ver com um momento político barra seria assim não legislativo, é político barra de regramento que a gente está vivendo, que está confuso. Saiu aquele maledeto, o decreto já faz um tempão, tem muita gente que, mas arma de pressão vai precisar de CR? Não vai precisar. Calibre está proibido? Não está. Vai, não sei. Então tá uma bagunça. E tem gente que está nesse momento de confusão, a pessoa, eu não vou arriscar ficar com o meu equipamento, ficar com a minha carabina, vai que daqui a pouco proíbe, eu tenho que entregar isso em algum lugar, tenho que jogar no rio, sei lá, cara, eu prefiro vender meu equipamento hoje, mesmo perdendo dinheiro, me livrar de tudo que eu tenho de equipamento e lá para frente, quando isso estiver resolvido, aclarado, e houver uma regra clara do que pode e do que não pode, eu volto para o tiro de pressão e vou tirar umas férias do tiro de pressão. Um par de pessoas já me falaram isso. Charles, eu gosto muito do teu canal e tal, vou dar um tempo no tiro de pressão, espero que quando eu volte teu canal tá indo aí. Então a pessoa tá se apartando mesmo do tiro de pressão. Ela tanto tá desfazendo do equipamento, quanto tá perdendo o contato com o tiro de pressão. O que você acha disso, Rondon? Você tem notado isso também? O que você acha dessa estratégia? Olha, Charles, já foi provado mundialmente que o maior mercado que existe é do entretenimento. Tanto é que o Super Bowl, lá dos Estados Unidos, que é o maior país capitalista do mundo, o marketing mais caro que tem é o minuto do Super Bowl. Entretenimento no mundo inteiro dá muito dinheiro. No entanto, quando entra em jogo a sobrevivência, ela está em primeiríssimo lugar. Então, tudo vai ficando de lado. E, realmente, a situação que nós estamos passando hoje no Brasil, os brasileiros que estão dentro do Brasil, estão numa situação muito, muito complicada. E, principalmente, para praticantes do esporte de tiro. Porque não só a parte econômica, como também as restrições estão acabando com a gente. E eu concordo contigo. Nesse ponto, a sobrevivência está em primeiríssimo lugar. E
temos que deixar de praticar o tiro para poder ter condição de termos o nosso arroz com feijão na nossa mesa, infelizmente. Leonardo, e você? O que você acha dessa questão? Poxa, você vai ter que me relembrar a questão, cara. Porra, gente, a gente tá falando do assunto. Situação político-econômica do Brasil. O Por cara... que o tiro de pressão fica de lado? Não vai jogar isso no erro de gravação, porque teve uma pausa nesse vídeo de quase 30 minutos. Meu Deus, o cara vai ficando feio, perde a barba. Pausa de quase 30 minutos. Eu lembro o que você falou há meia hora atrás, depois de conversar tudo isso, eu não vou lembrar. Vai lá, então, pessoal que... por conta aí desse rolo de legislação, não se sabe direito o que pode e o que não pode, a pessoa prefere vender todo o seu equipamento e depois, eventualmente, no futuro, quando as coisas estiverem mais claras, comprar tudo de novo. Pergunta de novo, então. É isso o assunto? É só você falar... Não, ele quer que regrave para ter um corte aqui. Pode deixar. Leonardo, e você... A gente tem que começar a gravar à tarde, gente. Esse negócio de gravar cedo não tá dando certo pro Leonardo. Vamos lá. Respira, Leonardo. Eu não vou colocar isso como erro de gravação, pode deixar. Não. Leonardo, e você? O que você acha desse assunto que você não lembra o que é? O Charles. Tá bravo. Vamos lá, vai, Leonardo, respira. Respira, Leonardo, respira, vai. Leonardo, o que você acha disso? É válido o cara, ele tá tipo, mas tá tudo tão enrolado em termos de legislação, eu não sei o que pode, o que não pode, então eu vou me desfazer disso tudo, lá pra frente eu decido se eu volto ou não. Olha, Charles, eu acho que é tudo uma questão muito pessoal. Existem pessoas que realmente não querem passar pelos transtornos e pelas dificuldades, porque o tiro, como você mesmo falou, é um entretenimento. Nós estamos buscando nos divertir. Se o negócio fica pesado, tenso, difícil, vai ter gente que vai querer o quê? Recuar e aguardar um momento mais leve. Então, para essas pessoas é certo, porque elas não vão querer sentir esse peso, elas não querem isso na vida delas. Elas querem algo mais leve. Agora, se é uma pessoa que fala, não, eu tô querendo voltar, eu vou só dar um break para voltar, esperar a coisa se estabilizar, eu não acho tão legal vender equipamento, principalmente se for bons equipamentos. Eu tenho armas, por exemplo, que eu não tô atirando em certas categorias por uma questão pessoal também de estar apertado, porque você sabe, atirar em campeonato é caro, né? E a situação econômica não tá fácil, eu sei disso. E eu tive que reduzir muito minha participação. Eu tô tirando hoje uma categoria, eu atirava 5. Tirando nenhuma. Mas eu não vou me desfazer dos meus equipamentos das outras 4, porque eu sei que se eu for precisar comprar lá na frente, eu vou ter uma tremenda dificuldade de recomeçar do zero, refazer os equipamentos do zero, que toma muito tempo. Então, eu prefiro manter os equipamentos, ir atirando com eles para treinar, brincando com eles de vez em quando, e não me desfazer desses equipamentos que são muito críticos. Então, por exemplo, se você tem uma arma de competição muito boa, e é uma arma que você não pensa em trocar ela. Eu estava conversando esses dias com o Manilo, ele estava falando da Perum dele. Cara, o Manilo não pensa em trocar aquela arma, então não se desfaça, porque corre o risco, inclusive, de você ter dificuldade de conseguir outra lá na frente tão boa quanto. Agora, se já é uma arma que você já sente que está no limite, que você quer trocar, porque já não está me atendendo muito bem, eu já quero dar uma parada, aí você já vende, porque quando você voltar, você pode voltar com um equipamento melhor. Então, eu acho que aí a gente tem duas realidades. O cara que está realmente cansado, ele não quer passar por tudo isso que está acontecendo. Esse cara, eu acho que ele pode se desfazer. Tem o cara que está dando um break pela situação econômica e não está conseguindo, por exemplo, atirar no ritmo que deveria. Esse cara tem que pesar se o equipamento dele é um equipamento fácil de repor e que ele gostaria de repor, ou se não é um equipamento bom o suficiente que ele quer realmente já trocar. Porque aí ele vai definir se vale a pena trocar tudo, se não vale, assim por diante. Agora, também tem aquele pessoal que tá vendo que o tiro de pressão como entretenimento tá pesando no orçamento. E a pessoa começa a
abrir mão de entretenimento, pegar opções em que se gaste menos, e vamos ser sinceros, o tiro de pressão não é barato. Hoje, se o cara quiser atirar uma latinha de chumbo por semana, de chumbos de qualidade boa, não tô falando chumbo top, chumbo de qualidade boa, aí ele vai gastar aí pelo menos aí uns R$200, entre 200 e 250 por mês só com chumbo. Então, para muita gente, isso pode fazer uma diferença grande no orçamento. E tem gente que tá rolando isso, né, o Ivanilda, do cara falar assim, putz, prefiro então fazer opções aí que gastem menos, e o cara começa a deixar o tiro de pressão do lado. Se ele gastava 4 latinhas por mês, ele começa a gastar 2 ou uma. Se ele gastava 2, é uma. E nisso ele também começa a consumir menos informação, menos conteúdo sobre tiro de pressão, até porque ele fica assim, se eu ficar falando demais de uma coisa que eu não faço, eu vou ficar com mais vontade ainda de fazer e mais frustrado ainda porque eu não posso fazer. Você tem essa percepção também? Sim, apesar de que, por um lado, eu nem concordo muito de estar fazendo equipamento por não estar podendo atirar. Porque, por mais que não possa, a informação ela é sempre muito, te agrega muito. Então, mesmo se a pessoa não está conseguindo atirar ou não pode, por questões financeiras e tudo mais, eu acho que deveria continuar pegando as informações. Porque a gente vê isso, né, o pessoal desistindo de acompanhar a live, desistindo de se informar, sendo que poderia ser o inverso, pegar todas as informações agora para quando ele realmente estiver ativo de novo, ele não ter parado e sim estar seguindo o fluxo, né? Agora, isso acontece muito porque realmente é um esporte em que você gasta mais. E quando você vai treinar, não adianta você querer comprar um chumbinho de uma péssima qualidade, porque você vai ter que adaptar sua carabina naquele chumbinho, e quando você for competir, ou que você for no clube, você levar um outro chumbinho, você vai sentir a diferença, né? E você talvez até vai estar danificando sua carabina, então com isso não vale a pena. Mas é muito difícil a gente estar falando isso numa posição assim de que faça ou não faça, né? Porque cada um sabe da realidade. O que eu, né, e Vanilda sugeriria é desfazer, em último caso, a gente já até falou isso outras vezes, né? Desfazer em último caso, se necessário, saúde, mas e manter pelo menos a arma ativa com o mínimo possível. Que seja uma latinha de chumbinho mesmo, de uma boa qualidade, para não danificar o cano nem nada. Tentar, pelo menos. Agora, perder informação é a única coisa de tudo que está acontecendo que eu discordo plenamente. E quando você perde a informação, você está deixando de se instruir, deixando de crescer, de evoluir até mesmo como pessoa. Por mais que você não esteja tirando naquele momento, você está deixando de evoluir, porque tudo vai evoluindo, né? As carabinas vão evoluindo, os métodos que você, de acordo com o que você vai aplicando, você vai evoluindo como pessoa. E só para um exemplo bem curto e simples, todo mundo sabe que eu mudei de casa e eu fiquei quase 2 meses sem atirar. Quase 2 meses sem apertar o gatilho para sair um chumbinho da carabina. Mas mesmo dentro de casa, sem poder atirar, eu fiquei pegando minha carabina e fazendo os movimentos para que eu não esquecesse e não perdesse a memória muscular do que eu tenho que fazer no 10 metros da mira aberta. Eu fiquei fazendo isso mesmo sem atirar devido a espaço, que eu tive essa perda, né, que a gente está conseguindo resolver agora, e eu acredito que na próxima semana eu vou estar ativamente atirando como atirava antes. Não talvez não todos os dias, mas pelo menos umas 4 vezes por semana. Mas fiquei muito chateada, eu acho que todos estão passando por isso, mas eu não posso atirar. Mas você tem que ter informação, você tem que botar isso como rotina para você evoluir como pessoa. E eu busquei um resultado, mesmo sem atirar, quase 2 meses. Então, ou seja, a informação ela te cresce. E você, mesmo que não esteja praticando, você tem que sempre estar evoluindo como pessoa, como atleta. E é a minha posição, assim, né, que eu gostaria de falar. Vamos lá. E aí, Rondon, o que você acha disso? Olha, Charles, realmente eu concordo
com o que a Ivanilda disse em relação a não se desfazer do equipamento. Eu vou relatar uma situação que aconteceu comigo. Há cerca de uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu passei por um perrengue muito grande financeiro. E naquela época eu tinha 2 equipamentos, 2 carabinas. Eu até tentei me desfazer delas para poder me dar uma sobrevida econômica, mas olha, infelizmente, você tentar se desfazer dos seus equipamentos em situações assim, você tem pressa no dinheiro estar na tua mão. E é muito, muito difícil você encontrar uma pessoa que pague o que realmente vale o teu equipamento. Para você se desfazer dele, você tem que colocar preço abaixo da metade do que vale o teu equipamento. E por conta disso, eu não vendi, eu não passei para frente. E digo para vocês, é um dos porquês eu tenho em mente que eu não vou vender equipamento nenhum meu, tá? Porque dificilmente você vai conseguir ter um retorno daquilo que você investiu. Tem que ser menos da metade do que você investiu, sem contar o apego emocional, que eu acho que é o que mais conta nesse sentido aí. Você dedicou tempo, como se é um namoro que você teve com aquele equipamento, é um desenvolvimento entre você e o equipamento, com a tunagem, uma preparação, igual o Shooter faz para gente. Então, você se desfazer daquilo não é fácil, e não tem o retorno que você acha que deveria ter naquele equipamento. Então, concordo plenamente com a Ivanilda, deixa o teu equipamento guardado, lá no futuro as coisas vão melhorar, com certeza vão melhorar, a vida é feita desse jeito, de altos e baixos, tá? A gente não pode ser pessimista ao extremo, vai melhorar sim no futuro, e quando melhorar, você já tem um equipamento bom, igual mesmo o Shooter falou, você tem um equipamento bom para você dar sequência ali na prática do esporte do tiro, na tua evolução. Muito provavelmente você não vai conseguir partir do mesmo ponto de quando você parou, mas você tem condição de retomar e o seu equipamento vai estar ali da forma que você deixou ele. Então, no meu ponto de vista, não vale a pena se desfazer do equipamento. Continue com ele, por mais que você não esteja praticando, por mais que você não tenha condição de adquirir os insumos, né, chumbinho e tudo mais, deixe o equipamento ali guardado, bem guardado. Vocês sabem, tem vários vídeos aqui no canal do Charles explicando como você deve guardar o teu equipamento. Então, deixa ele guardado e no futuro você retoma do ponto que você parou. Eu penso bem parecido com o Rondon, viu? Eu não sou muito fã de me desfazer de equipamento. Eu tenho bastante dificuldade para isso. Eu tenho, por exemplo, uma Black Fusion aqui, 4,5, que eu preparei com o maior carinho. Cara, é uma arma que não uso. Eu tenho armas que ficam paradas. E eu tenho dificuldade de me desfazer porque eu consegui chegar onde eu queria com elas. São armas que eu trabalhei em cima, que eu gastei muito tempo, dediquei muito tempo nelas. Eu acho que nesses casos realmente é mais difícil a gente se desfazer do equipamento. Existem, obviamente, equipamentos que você não se dedicou tanto a elas. Por exemplo, eu tenho muita facilidade de uma arma que eu comprei, nunca mexi, atiro quase nada ou não atirei. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês que é até estranha. Eu tenho uma CFX 5,5 guardada na caixa, uma Royal, que nunca atirei com ela. Nunca atirei, ela está na caixa, do jeito que chegou. Ela está guardada. É 5,5, né? Na caixa. O Charles com 5,5. Não é, Charles, é porque eu tenho duas 5,5. Eu tenho uma Royal 5,5, que é a minha preparada, e eu tenho uma 4,5. E aí o que acontece? Quando veio o Tosi, comprou a minha outra 5,5, eu tinha duas 5,5, que era a minha arma principal de prova de carabina de ar 25 metros. O Tosi comprou essa arma, que era minha. E aí eu falei assim, cara, eu preciso fazer uma outra 5,5 igual àquela que eu vendi pro Tosi, porque ela era a minha arma principal de prova. Aí eu comprei uma 5,5, eu achei uma Royal 5,5 na caixa, comprei uma Royal 5,5 na caixa e falei, vou fazer ela. Nunca fiz. Tá lá parada dentro da caixa. Desde então nem relei na arma. Enfim. Aí, Charles, eu nesse ponto não concordo com o Rondon. Tem uma questão que é o apego, ou também a questão
do trabalho que você teve num determinado equipamento, do custo que você teve. Porque assim, vamos ser bem sinceros, Charles, muita gente às vezes me pergunta isso. Consigo recuperar o custo de tunagem se eu resolver vender arma? Cara, muito difícil. É muito difícil você recuperar o custo de tunagem quando você tenta vender arma. A maioria das vezes não consegue. Você perde um valor significativo da tunagem. Então, é igual carro, né? Carro tunado, né? Aquele pessoal que pega o carro e personaliza o carro, põe isso, põe aquilo. Quando vende, muitas vezes é até mais difícil vender o carro, porque muita gente prefere o carro original. Sim. É o carro. Eu vou pegar uma coisa que, por exemplo, o pessoal gosta dele restaurado, que é as restaurações de carro antigo. Uma bela restauração de carro antigo, bem feita. O pessoal normalmente prefere um carro bem restaurado do que um cair aos pedaços. Só que um carro bem restaurado, cara, é muito difícil recuperar o dinheiro da restauração. É muito difícil, porque vai muito dinheiro. E eu acho que acontece a mesma coisa com o equipamento tunado. Então, assim, gente, eu acho que você tem que tomar cuidado nesses momentos. Nesses momentos você tem que pensar se você vai voltar ou não para o tiro. Esse que é o grande ponto. Se você pretende voltar e tirar o pé, que nem eu expliquei agora na minha última resposta. Eu tirei o pé das competições. Eu estou gastando muito menos do que eu gastava. Porque eu treinava, era 1, 2 latas de JCB num treino. Eu treinava 2 vezes por semana no WRBF, para WRBF. Hoje eu treino uma vez a cada 15 dias. Eu dei uma tirada de pé forte. Eu não estou treinando para todas as provas. Eu estou treinando só para uma prova. As outras eu estou... De vez em quando eu atiro um pouco só para não perder o jeito. Entendeu? Para continuar tendo controle da arma e tal. Então, assim, eu diminuí. Eu sei que a situação econômica não tá fácil para ninguém. A gente conversa aí com todo mundo, né? A Ivanilda tava contando um pouco da história dela também, não tá fácil. Todo mundo tá indo, sentindo o momento econômico do Brasil. Tá todo mundo inseguro pra caramba, sem aquela certeza se amanhã vai ter recurso, vai ter dinheiro para fazer a prática do tiro, sair para ir no restaurante com a esposa, enfim, tá todo mundo fazendo conta hoje. Mas eu acho que vocês têm que pôr nessa conta também o custo de recomprar ou de remontar o seu conjunto se você resolver voltar, porque tem um custo muito alto nisso, que muita gente não pondera, que não é só financeiro, é de tempo e uma série de outras coisas que a gente não tem a vontade e que não volta. Tempo é a nossa coisa mais escassa. É uma coisa que quase ninguém faz, né? Tempo é uma coisa das coisas mais escassas e a gente até consegue comprar o tempo de alguém para fazer alguma coisa por nós. Mas a gente não consegue comprar tempo pra gente. Então, tudo aquilo que nós teremos que cuidar e usar nosso tempo para isso. E isso não tem volta e não tem dinheiro que compre. Por isso que eu falo, tempo é nosso bem mais escasso. Então, eu sempre ponho na conta, viu, Charles? A questão tempo. Aí eu demorei 4 anos para uma arma chegar na onde eu gostaria que ela tivesse. Cara, esses 4 anos têm um custo para mim absurdo. Porque eu sei que se eu tiver que gastar mais 4 anos numa arma, eu sei que eu não vou gastar 4, mas se eu tiver que gastar mais 2, já é um custo alto. Você está mudo, Charles. E isso deve ir para o erro de gravação. Eu vou fazer. Eu vou colocar. Abrindo um parênteses. O Tosi está vendendo a CFX. Tá? Uhum. Falou assim que não se deu bem com tiro apoiado. Não que ele não tenha se dado bem, que ele sentiu que ele precisa treinar muito e ele não tem espaço adequado para treinar. O tiro em pé, você diz? Não, apoiado com a CFX. Aquela CFX foi feita para tiro em pé. Mas não dá para 10 metros, né? Que ele falou assim que ano que vem ele vai fazer só papel 10 e 25 metros. A 25 a CFX faz. Mas não faz 10. Ele falou que é uma arma só. Vai precisar de uma Big Cat. Então, gente, a terceira vertente ela é um pouco mais complicada. Porque tem a ver com aqueles praticantes do tiro de pressão que se veem numa situação financeira apertada e que precisam vender seu equipamento porque precisam de dinheiro para coisas mais urgentes, para fazer compra, para pagar uma conta, enfim.
E isso a gente está observando bastante, está acontecendo bastante, principalmente na região Nordeste, região Norte, que muita gente em cidades menores trabalham como contratados de prefeituras, e nessas prefeituras, por conta aí da diminuição ou mesmo falta de repasses do governo federal, tem muita prefeitura quebrando por lá. E essas prefeituras quebrando, eles acabam demitindo os contratados, e muita gente, tipo assim, vai ver, não é nem o próprio atirador, mas na casa dele tinha, sei lá, 2, 3 pessoas que trabalhavam, mas uma ou duas trabalhavam na prefeitura, perderam o emprego e sobrou só para o cara, alguma coisa assim, e ele acaba tendo que vender a arma dele, porque ele precisa de dinheiro. Nesse caso, não tem muito o que fazer, né, Leonardo? O cara precisou, vão-se os anéis e ficam-se os dedos, né? Acho isso com certeza. Aí, nesse caso, é uma realidade completamente diferente, porque é uma situação de necessidade. Nessas situações de vida ou morte, você acaba tendo que se desfazer. Você sabe, eu passei por uma situação dessa algum tempo atrás, que eu tomei um tombo aí na minha obra, e eu precisei do dinheiro muito rapidamente para resolver a questão. E esse dinheiro que eu precisei, eu acabei vendendo 3 equipamentos que eu tinha, inclusive um deles que eu tinha muito carinho, porque eu precisava do dinheiro, eram equipamentos que se encaixavam aí nos valores que eu precisava, e que eu estava com menos uso, mas um deles era uma arma que eu tinha um carinho enorme. Graças a Deus ela foi para a mão de uma pessoa que é top e está aproveitando ela muito bem, cuidando dela com um carinho igualmente enorme. Mas foi uma coisa dolorida, mas foi necessária. Aí, nesse caso, realmente não tem o que fazer. É uma questão de sobrevivência. A tua família, o bem-estar das pessoas que estão ao seu lado e o seu próprio bem-estar, muitas vezes eles estão à frente aí de qualquer apelo sentimental e tudo mais. E quando as opções faltam, quando você não tem mais o que fazer, ou as coisas que você tem que se desfazer são muito importantes em termos do movimento da tua vida, né? Que nem, se eu tiver que escolher entre vender uma arma ou vender meu carro que eu uso para ir para o trabalho, cara, obviamente que eu vou vender uma arma, tá? Então, são coisas que a vida nos coloca em certas situações que às vezes a gente precisa fazer isso mesmo. E nesse caso, eu acho que a pessoa não tem que pensar, né? Prioriza a própria vida, o tiro é luxo, é um luxo que se você conseguir empurrar e manter, melhor, mas se você chega numa situação onde não é possível, faça aquilo que é possível. Rondon. Olha, eu penso da seguinte forma. Para nossa existência aqui, os pontos mais importantes é saúde e segurança. E dentro de saúde, eu acho que em primeiríssimo lugar está a sua alimentação. Se você não se alimentar, você vai ter um problema de saúde e pode vir a falecer. E se chega nessa situação de não ter como você manter a tua saúde, ou seja, não ter dinheiro para você comer e assim por diante, nesse caso, sim, infelizmente é uma situação que você tem que se desfazer dos seus equipamentos para se manter. E é interessante que você relatou, Charles, realmente, assim, tem várias pessoas que conversavam, né, comigo pelo WhatsApp aqui, muitos, a maioria deles, o pessoal lá mais do Norte e Nordeste. E eles relataram isso, realmente, que perderam o emprego e, por conta disso, não iam mais seguir no tiro de pressão. E é uma situação que está muito complicada. E não é só Norte, não. Eu vejo ela no Brasil inteiro, que está muito difícil mesmo, tá? São várias, não só prefeituras que estão com problemas, mas também empresas que estão fechando, que estão saindo do país, que estão demitindo. Então, isso afeta diretamente na ponta que somos nós, atiradores. E nesse caso, se nós não temos condição de manter o nosso esporte, precisamos manter a nossa sobrevivência, ela está em primeiríssimo lugar. E aí, sim, infelizmente, temos que nos desfazer do equipamento e seguir a vida. Eu gosto de comparar esse tipo de situação igual ao naufrágio. No naufrágio, você tem que segurar em qualquer pedaço de madeira e até chegar na praia. Quando chegou na praia, é outra situação.
Então, nós estamos numa situação de naufrágio. Nós temos que segurar, ou seja, nos desfazer dos equipamentos para ter o dinheiro para nos manter. Agora, lá na frente, quando as coisas melhorarem, aí sim nós podemos retomar os equipamentos, com duras dificuldades, como explicou nosso amigo Schutter aqui. É muito difícil você ter o mesmo equipamento que você tinha antes. Muito difícil, muito custoso, né? Uma expressão custoso de você refazer o equipamento que você tinha antes. Mas se é para sua sobrevivência, então você tem que se desfazer dele agora e no futuro investir novamente. Agora vamos lá, para a gente encerrar o episódio de hoje, eu queria saber a opinião de vocês sobre algo que vem acontecendo e que o pessoal tá ficando assim, meio assim, sei lá, muita gente fica em dúvida se vale a pena adotar a mesma estratégia. E qual estratégia é essa? Hoje temos muitas lojas aí que estão vendendo as carabinas em 12 vezes, tem loja vendendo até em 14, 15 vezes sem juros. Aí tem gente que fala assim, porra, tô precisando de uma grana, a grana tá meio curta. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender o meu equipamento à vista, vendo aqui meu equipamento à vista e vou comprar um equipamento parcelado. Então ele vende até mais barato. Então vamos dizer, ele tem uma carabina de 1.500, eu vou vender ela por uns 1.200 ou até R$1.000, mas eu compro outra que custa 1.500 nova, mas eu vou pagar 10 de 150, aí esses 1.000 dá para usar um pouco para coisas mais emergenciais e depois a parcelinha pequenininha e tal. O que você acha disso, ô Leonardo? É uma boa estratégia? Charles, depende. É igual você se autofinanciar com o seu carro, né? Você tem que calcular se isso vale a pena ou se tem outras opções de autofinanciamento. O cara tá fazendo autofinanciamento, né? Tô vendendo um equipamento, na verdade estou embolsando um dinheiro à vista e transformando isso num pagamento a prazo. Esse pagamento a prazo compensa a taxa que eu tô pagando? Essa é a conta básica, né? Eu sei que tem gente que aí já aproveita para trocar o equipamento. Fazer isso de trocar de equipamento. Mas para mim é muito mais uma conta de matemática financeira do que qualquer outra coisa quem está adotando essa estratégia. Vale a pena se autofinanciar assim? Ou você tem outras opções? Eu falo isso muitas vezes para alguns clientes que me procuram. O cara vai lá para mim, eu queria passar no cartão parcelado. Aí eu mostro para ele com as taxas todas que tem o cartão parcelado, não vale a pena. Que vale a pena ele pegar, por exemplo, dinheiro no banco dele. Aí o cara pega o dinheiro no banco para pagar com Pix. Porque o parcelamento sai mais barato no final. Ele pega mais dinheiro na mão, vamos dizer assim, em relação ao valor de parcela que ele vai pagar. Então, eu acho que essa é a conta que ele tem que fazer. Às vezes, olha, você está precisando de dinheiro. Às vezes você tem um Nubank, por exemplo, ou algum dessas fintechs que tem taxas excelentes. Entra lá e olha, às vezes está valendo mais a pena para você pegar o dinheiro emprestado no banco e ir pagando do que fazer um jogo desse. Você sai com mais dinheiro na mão e uma parcela igual. Então, isso é uma conta. Para mim, isso é uma mera conta de matemática financeira. Vale a pena fazer? Se a matemática tiver a favor, faça. Simples assim. E você, Ivanildo, o que você acha dessa estratégia? Tudo é muito relativo, né? Relativo à necessidade de cada um. É uma estratégia que, no caso, a pessoa manteria, né, se manteria no esporte e, ao mesmo tempo, conseguiria um dinheiro para poder estar passando por aquela situação do momento. E é isso mesmo. Acho que valeria a pena, sim, né? Porque, pelo menos, você não abandona o esporte. Por mais que você venha já um equipamento que seja adaptado a você e você a ele, e você adquire um novo em que você vai ter que se adaptar totalmente novo, a grana já está na mão e você já consegue safar aquele momento sem perder o que você realmente gosta de fazer. Então, é bem relativo à necessidade que cada um vende. Desculpa. Eu sempre digo, o ideal é você não desfazer, né? Eu venho falando isso, né?
não desfazer do seu equipamento para que você mantenha também a sua saúde mental, a sua saúde física, porque você precisa estar bem psicologicamente. Mas, como minha mãe dizia, né? Ninguém sabe do prato de cada um. Então, é você que sabe da sua realidade naquele momento. Você vai, desfaz um equipamento já acostumado a você e vai se readaptar a outro, pô, tá bacana, porque você não vai abandonar o esporte. Se você não conseguir comprar um outro, só desfazer, é a sua realidade nesse momento, então vai, depois você adquire. Então, é difícil, né, você opinar. O conselho fosse bom, a gente vendia, né, mas tem que seguir sem precipitar. Analisar, cabeça fria, dar uns tiros antes de tomar a decisão e faça com bastante consciência e sem arrependimento, para você ver a sua família bem e você estar bem. Não adianta também só você estar bem e sua família não estar, né? Tudo é um conjunto, por isso chama família. Então, analisar bem, com muita cautela e fazer a melhor forma para que todos vocês estejam bem, física, emocionalmente e familiarmente. Então, cautela em tudo que for fazer, em todas as atitudes e priorizar a família em primeiro lugar. Então, tá aí, ó. Pensem direitinho no que vocês vão fazer antes de tomar qualquer decisão. E não pensem que só tá acontecendo esse aperto com vocês. Porque também tá acontecendo, gente, com muita gente, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse novo episódio do ChumboCast. Dúvidas, comentários, deixa aqui embaixo no campo dos comentários. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. E não deixa de acompanhar, não deixa de se instruir, não deixa de ver live, de se formar como atirador. Mesmo que seja sem equipamento, não deixe. É isso aí.